Olá, um novo mês se inicia, novas oportunidades, novo mês de milagres, um novo mês de alcançar o impossível do Senhor. E nada melhor do que falarmos de crer somente e de estarmos falando de fé, falar de coragem e principalmente entender os mistérios do Senhor e os impossíveis do Senhor. Sobre esta palavra eu quero te deixar uma frase que diz assim: quando Cristo é grande, os nossos medos são pequenos. Essa frase ela fala muito ao meu coração, porque quando olhamos em qualquer circunstância para o Senhor, nós colocamos os nossos medos, as dúvidas e as circunstâncias muito abaixo daquilo que o Senhor representa para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor é grande, é poderoso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque este programa ele fala de fé. Esse programa ele vai nos incentivar, nos desafiar a andar no sobrenatural. Essas gravações do Creia Somente nos levam em cima dos seus estudos para realmente reagirmos a uma circunstância diversa e crermos nos milagres e nos impossíveis do Senhor. E sobre essa palavra, eu quero que você abra no livro de 2 Reis, capítulo 6. E nós vamos falar de uma passagem linda, de uma passagem realmente que mexe no nosso interior, que mostra que Deus está presente, porque esta gravação e esse programa vai mostrar que Deus se importa conosco e Ele tem o controle de todas as coisas. Então vamos ler em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Versículo 12: E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. É interessante nós observarmos que esses dois versículos começam a dizer sobre uma dificuldade, sobre uma afronta, sobre um confronto e uma perseguição. Para termos vitória, para alcançarmos o impossível, você pode ter a certeza que algumas adversidades e alguns confrontos haverão nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos impossibilidades à nossa frente, confrontos, e estamos desanimando, estamos retrocedendo, estamos desistindo, estamos deixando de ter esperança, e Deus está chamando ao nosso encontro e a nossa consciência de que é justamente ao contrário a nossa posição que temos que ter. O Senhor está mostrando nessa passagem que os reis, os inimigos estavam contra o rei de Israel. A Bíblia diz, logo que nós lemos aqui no versículo 9, que o rei ali da Síria estava contra Israel e estava arquitetando todas as coisas. Mas Deus colocou um homem de Deus dentro do reinado, dentro da nação de Israel, para revelar a ele os seus segredos. Essa gravação te mostra e me mostra, e essa pregação me mostra que Deus ele tem o controle de todas as coisas, e se Ele quer revelar aos seus filhos os seus segredos, os impossíveis, nós temos que estar atentos para ouvir o que Ele está falando. Eles estavam ali, os inimigos, atônitos, porque tudo o que eles faziam contra a nação de Israel não dava certo, e eles achavam que tinha algum infiltrado dentro do seu reino, falando sobre as estratégias de guerra. Porém, houve ali um homem que estava sendo revelado por Deus uma palavra, e aquele profeta ia sempre diante do rei de Israel revelar os intuitos do inimigo contra Israel, e Israel passava ileso. Na sequência, no versículo 14, leia comigo, diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros
e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quantas vezes estamos agindo e falando da mesma forma? O rei da Síria não estava contente porque tudo aquilo que ele arquitetava contra Israel não dava certo. Deus falava com Eliseu, falava ao profeta, e o profeta passava as estratégias para o rei de Israel. Porém, o inimigo não se contentou e mandou um grande exército ao encontro do profeta para destruir o profeta e para acabar com esse tipo de revelação. É isso que eu quero deixar para você hoje. Quando Deus nos revela algo, quando Ele cuida de nós, quando Ele realmente arquiteta um sonho ou uma esperança em ação dentro da nossa casa, nada e nenhum inimigo pode tocar-nos, pode destruir, e ele tem que retroceder. O moço que acompanhava o profeta ficou atônico, ficou com muito medo, ficou apavorado com aquela multidão e com aquele exército contra eles. Mas um segredo espiritual para nós: o profeta fez uma oração, e é essa oração que você vai fazer hoje. Diz aqui no versículo 17, versículo 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É assim que Deus opera. Deus se importa sim conosco, e Ele tem o controle de todas as coisas. Deus se importa sim conosco, e por causa disso Ele nos traz revelações, Ele se mostra presente, e Ele mostra o grande exército de anjos que Ele coloca ao nosso redor. Esta palavra te dá um incentivo para não desanimar, para não retroceder, para não desistir. Apesar das circunstâncias, das diversidades, talvez esteja começando um mês e você está olhando este mês com o mesmo pensamento e com os mesmos olhos e com a mesma fé que você terminou no mês passado. Não é porque você não conquistou no mês passado ou desde o início deste ano que você não irá conquistar novas coisas no Senhor neste mês de abril. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor sobre esta palavra possa se fazer presente a cada dia. E se você precisa de uma revelação e realmente de uma palavra reveladora do Senhor para continuar, que esta palavra através do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. Através de sonhos, através de revelações, de visões, talvez através da palavra do Senhor. Quando você o buscar, quando você estiver orando, o Senhor te dará as estratégias para um novo tempo e para alcançar os milagres do Senhor neste mês de abril. O Senhor se fez presente na nação de Israel. O Senhor protegeu o profeta, protegeu o homem de Deus e revelou que mais exército estava a favor dele do que aqueles que vinham contra. Esta palavra é para você hoje. Eu te abençoo, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, criança, não importa a sua idade, o que importa é a fé que você tem em Cristo Jesus. Porque o Senhor diz que Ele iria ao Pai, mas Ele nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e Ele operará em favor da sua casa e da sua família. Como Eliseu disse na sua palavra: maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu te abençoo, em nome poderoso de Jesus. Amém.